Calor ou gelo? E agora, o que é que eu faço? Olá, como vai? Meu nome é Giovana, eu sou fisioterapeuta. E uma das perguntas que os pacientes me fazem é: quando que eu devo usar gelo ou calor, calor ou gelo? Eles são recursos simples e acessíveis de se utilizar numa emergência de dor em casa. E eles podem ajudar sim no processo de recuperação de um trauma, de uma lesão. Mas se eles forem usados de uma forma incorreta, eles também podem prejudicar o processo de reabilitação. O gelo, ele deve ser utilizado sempre que houver um processo inflamatório agudo. Como assim? Por exemplo, eu me machuquei, eu caí, eu bati o ombro, eu bati o joelho, ou eu tive um entorse de tornozelo, ou eu tive um trauma praticando algum esporte, eu tive uma contusão, eu tive uma distensão. Qualquer trauma vai gerar um processo inflamatório, cujos sinais são dor, fica quente, fica vermelho a região, fica inchado, fica difícil de movimentar o local. E sempre quando ocorre esse trauma, esse processo inflamatório, o corpo normalmente ele responde de uma forma exagerada, ele tem uma resposta forte ali para tentar recuperar, ou seja, consertar aquela lesão. É como se tivesse vindo um monte de ambulância ali para tentar reparar aquele problema que teve. O gelo, ele age freando, ele age ajudando para que tenha uma resposta menos exagerada e também diminuindo a dor ali no local. Não é para menos que os jogadores de futebol, contanto, usam gelo quando tem um trauma. O gelo, ele deve ser utilizado imediatamente após a lesão, após o trauma. O gelo, então, ele vai diminuir a dor, o gelo ele vai fazer uma vasoconstrição, ele vai fazer com que os vasinhos ali de sangue diminuam o calibre dele, diminuam o tamanho, e isso impede com que extravase mais líquido, diminuindo então o edema, o inchaço. Então o gelo ele vai ter um efeito anti-inflamatório. Se é contra inflamatório, contra a inflamação. Por isso que ele deve ser utilizado quando eu tenho um processo inflamatório agudo, o que de acordo com a literatura varia aproximadamente de 24 a 72 horas logo após o trauma. Mas Giovana, eu só posso utilizar o gelo então só quando eu tiver um trauma? Tem casos que você também pode utilizar o gelo numa lesão que você já possua, que ela está aguda. Como assim? Por exemplo, vamos supor que você tenha uma tendinite. Você foi ao médico e ele diagnosticou com uma tendinite de punho. E você fez todo o tratamento que ele falou, quer dizer, parte do tratamento. Você tomou a medicação, diminuiu aquele quadro inflamatório agudo, porém você não fez todo o processo, que não fez a fisioterapia, o fortalecimento, o ganho de resistência do tendão, não mudou a sua postura ao trabalhar. Então, um belo dia lá você trabalhou muito e voltou de novo todos aqueles sinais inflamatórios. Aquela dor, ficou quente, inchado. Nesse caso, você pode utilizar o gelo a princípio. E depois, você vai fazer a fisioterapia para ir na causa do problema. Tempo e modo de utilização. O gelo ele deve ser utilizado de 15 a 20 minutos. Como utilizar? Existe tanto as bolsinhas que vendem em farmácia, como o saquinho com o gelo quebrado dentro. Eu sugiro o saquinho com o gelo quebrado dentro. Por quê? Porque ele consegue amoldar as partes do corpo que eu quero colocar. Então, por exemplo, o ombro, joelho. Então, vamos lá. Como é que você deve utilizar? Você vai quebrar o gelinho, você vai colocar o gelo dentro de um saquinho plástico, você vai molhar uma toalhinha ou uma fralda, um lenço bem fininho, para ajudar a passar mais rápido aquele gelo ali e não ter risco de te queimar. Vai colocar sobre a pele, vai colocar o saquinho de gelo em cima desse paninho úmido, né, sobre a sua pele e, de preferência, você vai passar uma faixa ou uma atadura ali, para que faça também uma compressão do gelo contra a pele e isso vai potencializar o efeito de diminuir o edema ou inchaço. Outra forma que você também pode utilizar que eu oriento principalmente em locais menores, é o cubinho de gelo. Então você calça uma luva e você vai com um cubinho de gelo passar na região ali afetada. Mas não vai me queimar? Não, porque você não vai deixar parado, tá? Você vai ficar em movimento ali. Então, gente, a dica é:
Nunca utilize calor após um processo inflamatório agudo, após uma lesão, um trauma. O calor, ele só vai piorar a sua lesão. Então, quando que eu devo utilizar calor? Você vai utilizar calor quando você já não tem um processo inflamatório agudo. Quando agora você quer aumentar a circulação no local. Normalmente nós utilizamos o calor, nós indicamos principalmente nas regiões musculares, onde você tem uma tensão, uma contratura, sabe aquela dor aqui na região do trapézio, aqui na região do pescoço, na coluna após você fazer uma faxina em casa. Ou no caso de uma articulação, como eu falei, uma pessoa mais idosa, que tem uma artrose, que não esteja inflamado, não esteja aquele processo agudo de edema, quente, mas tem uma rigidez articular, você também pode utilizar. Ou, por exemplo, quebrei um cotovelo, fraturei alguma região do meu corpo. E aí, no processo de recuperação depois, eu fiquei com uma limitação, eu não consigo esticar totalmente, nem dobrar o finalzinho. Eu também posso utilizar a bolsinha de água quente para poder relaxar a musculatura ao redor da articulação e depois com os movimentos eu ganhar esse restante, esse finalzinho do movimento que faltou. Então o calor, ele vai também diminuir a dor, o calor ele vai fazer, diferente do gelo, uma vasodilatação, ele vai aumentar o fluxo de sangue ali, diminuindo a rigidez articular e diminuindo também o espasmo muscular. Tempo e modo de aplicação. A bolsa de água quente, ela pode ficar de 20 a 30 minutos. Sempre com um paninho entre a pele e a bolsa. Ela tem que estar quente, mas suportável. Cuidado para você não se queimar. E atenção se você tiver alguma alteração de sensibilidade. Você sempre testa do lado sadio para depois colocar no lado que você tem essa alteração. Eu espero ter ajudado você. Se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu, deixa aí nos comentários abaixo perguntas, sugestões e deixa o seu joinha para mim, para fazer mais vídeos como esse para ajudar você. Chama a Físio que eu te ajudo.